Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o Tabasco On. Hoje eu recebo aqui o meu amigo Flávio Padovan. E aí, Padovan? Olá, tudo bem, Paulo? Prazer estar com você aqui hoje. Muito bom ter você aqui. A gente vem ensaiando nessa nossa conversa aqui e agora finalmente vai rolar. Faz um tempinho, mas é um prazer estar aqui. Bom demais. E para você que acompanha o Tabasco On e quer saber de onde vem e como nasceu o Tabasco On, eu te explico. O Tabasco On é um conteúdo online da Tabasco Conteúdo. Não conhece a Tabasco Conteúdo? Então, olha esse vídeo aqui que explica direitinho de onde a gente vem e para onde a gente vai. O todo é sempre maior que a soma de suas partes. Na verdade, a relação entre cada uma das partes com o todo é a grande diferença das marcas do novo milênio. Temos este olhar na marca, no relacionamento, no comportamento das pessoas e em seus valores. Criamos vínculos ao mesmo tempo que geramos vendas e resultados. Afinal, tudo é orgânico e interdependente. Nós somos a Tabasco Conteúdo. Por não sermos unidimensionais, não acreditamos na concepção que produto, oferta e uma boa produção com ou sem celebridades seja o suficiente. Entendemos o conteúdo da sua marca, suas crenças, conceitos, virtudes e as atitudes do seu público. Estabelecemos vínculos, realimentamos o seu posicionamento, a proposta de valor dos seus produtos e traduzimos tudo isso sempre de maneira relevante às pessoas, sem jamais ser oportunista. A Tabasco nega o falso dilema, ou você fala da marca ou você vende. Acreditamos que é perfeitamente possível, desejável, moderno, diverso, sustentável e inovador que marca e venda caminhem juntas e se complementem. Somos flexíveis, temos capacidade de contextualização e somos plásticos. Podemos fazer tudo no estúdio ou não. Onde quer que sua marca esteja ou aquilo que a sua estratégia demandar, lá também estaremos de forma estética e provocativa. A Tabasco também é a convergência de dados, onde o conhecimento acumulado sobre a marca, a empresa e o público gera inteligência para o todo. Ser holístico, pensar no todo, nos move para a inovação e para a criação de novos modelos de venda em que a alma da marca e o corpo do produto são indivisíveis. E aí eu já aproveito para perguntar, Padovan, como é que vai a Padovan Consulting nos dias de hoje? Vai bem, graças a Deus, graças a Deus. Bom, minha vida toda foi dentro da indústria automotiva, né? Uhum. E eu me tornei consultor em 2016 e desde então tenho feito trabalhos para empresas na área de planejamento estratégico, gestão, enfim, está muito gostoso, estou me divertindo. Está curtindo mais ficar do lado de fora do que... Eu estou do lado de fora, mas também estou do lado de dentro, né? Porque hoje eu presto, como eu falei, consultoria para as empresas, e para você prestar uma boa consultoria, você tem que estar do lado de dentro também, conhecendo o lado de dentro das empresas. Então, eu mesclo um pouquinho isso daí. Nós vamos falar de uma coisa que a gente gosta muito ou não? Vamos falar de carro? Porque se a gente for falar de carro, deixa eu avisar para você que está em casa. Se a gente for falar de carro, nós vamos ficar aqui só até a meia-noite. Então, espero que você tenha tempo. Ou mais, virar, né? ou mais. Ou mais. Vai ser um 24 horas aqui do Tabasco On. Vamos marcar um específico para falar de carro. Só para falar de carro? Oh, maravilha. Então vamos falar do que você faz hoje. Você fala com executivos de empresas e esse segundo semestre, eu não sei se eu posso falar, você me corrige, se a gente ainda sente um pouco da crise que está aí no mundo, não só no Brasil. E aí eu queria que você falasse aqui quais as principais dificuldades para os executivos hoje que estão do teu lado, na frente das empresas, num Brasil e num mundo que tem uma crise ainda que a gente vai vivendo e vai dia a dia lutando com ela, vamos falar assim. Bom, eu estou pensando aqui, enquanto você está falando, né? Eu estou pensando o seguinte, quando é que o Brasil não esteve em crise? Eu não me lembro. É sempre um tipo de crise, são tipos de crise ou momentos diferentes, mas o Brasil sempre foi um país que enfrentou crises, né? Diferentemente de outras partes do mundo, em momentos diferentes, mas nós sempre aprendemos a lidar com crise. Talvez por conta da nossa trajetória econômica, né? Inflação alta, nós conseguimos controlar a inflação há pouco tempo, se a gente pensar, né? Dentro da história do país. Então, os executivos brasileiros são muito valorizados por isso, né? Porque nós sabemos como, aprendemos, né, na raça, né, como driblar as crises, né? Mas hoje nós vemos uma crise diferente, né? Uma crise onde nós tivemos aí a pandemia, né, que teve
um impacto muito grande na saúde financeira das empresas e um choque muito grande para o mercado, e em seguida uma guerra em um ambiente, hoje é um ambiente muito tóxico, né? Então, acho que os executivos hoje têm que se reinventar para ter sucesso. Então, porque isso agora, uma coisa que era só nossa e que a gente tirava, né, de letra, porque, como você falou, o Brasil sempre vive uma instabilidade aqui, outra ali, agora é uma coisa mundial. Né? Você vê os Estados Unidos, você vê a Europa olhando para isso agora. Exatamente. É o que eu disse. Eu acho que nós temos aí um marco que foi a pandemia, né? Você acha que a gente vai continuar falando disso muito tempo? Pandemia? É. Sim. E de como ela dividiu as coisas? Eu acho que sim. Eu acho que tem aí uma linha divisória muito clara, né? Antes e depois da pandemia. As empresas tiveram que se reinventar, os executivos tiveram que se reinventar, aprender a lidar com essa nova realidade que a pandemia nos impôs, né? Logo em seguida nós temos a guerra da Ucrânia com a Rússia, que é outro fenômeno que está causando um impacto tremendo nas economias do mundo todo. Então, assim, a gente tem que aprender essa nova realidade. Eu concordo contigo, acho que a pandemia trouxe uma nova realidade, nós vamos falar muito tempo ainda disso, né? Com variações, né, de vírus novos chegando aí, e a gente vai ter que saber lidar com isso aí. É porque, assim, eu de verdade, pessoalmente, Padovan, assim, eu não quero mais falar disso. Chega, mas toda vez que a gente abre um assunto ou uma pauta, vem esse divisor de águas. Né? Verdade. E aí, o que vai para o executivo? Insegurança, né? E, de novo, segurança e pressão. E ele tem que reagir a isso, porque ele, né, um CEO, um CFO, um CMO, está todo mundo tentando levar a empresa para frente. Claro. Eu não acho que a gente tem que ficar falando disso, né? Mas nós não podemos esquecer disso, né? E não vamos nem conseguir esquecer. Então a gente tem que olhar para frente, mas olhar para frente significa que nós estamos vivendo numa nova realidade hoje, né? Causada pela pandemia e por outros fatores decorrentes aí. Então, como você falou, a crise é mundial, não é exclusiva do Brasil, e o Brasil vive um momento especial, né? Com um novo governo, né? Com uma polarização muito grande que nós estamos vivendo hoje entre extrema-direita e extrema-esquerda. Quer dizer, então, é um momento também muito de insegurança para a economia brasileira, né? E para as empresas em decorrência disso. Mas eu acho o mundo polarizado. O mundo está muito polarizado. Né? Com certeza. Então, você tem que dar resultado, você tem que gerar engajamento no seu time tem que estar do seu lado, a empresa tem que estar toda olhando para isso, e você tem essas questões externas, né, Padovan? Com certeza. Acho que, como você falou, o mundo está polarizado, está muito complicado, né? Os Estados Unidos vivendo um problema tremendo, a China, né, com os problemas deles, mas avançando muito no mundo todo, a economia poderosa que eles têm. Enfim, o ambiente, o dinheiro tem mudado de mão, o ambiente é muito difícil, né? E o Brasil está dentro desse cenário com os problemas que nós temos, que estão enraizados na nossa cultura, né? Vamos falar disso, vamos falar disso. Vamos falar disso. Eu acho legal, eu acho que se a gente pegar historicamente, né, o que tem acontecido com o Brasil, nós vivemos aí quase 14 anos numa gestão pelo Partido dos Trabalhadores, né? Teve coisas boas e coisas ruins, né? Mas não estou aqui para fazer avaliação política, mas a avaliação, né, do momento, do mercado e tudo isso que nós vamos falando, mas não tem como isso não impactar no mercado. É porque a gente é influenciado por isso no final. Com certeza, né? Com certeza. E as medidas econômicas impactam diretamente na saúde financeira das empresas, na gestão das empresas. E o executivo hoje ele precisa estar muito preparado para entender isso, né? Para entender isso. E saímos, mais uma vez falando de pandemia, né? Nós saímos da pandemia com todo mundo em casa, né? Trabalho remoto, a maioria das atividades, tudo, e agora estamos voltando, né? O que é muito importante voltar para a cultura das empresas. É muito importante a empresa começar a voltar a ter o relacionamento. Claro, eu acho que nós vamos ter um sistema híbrido, mas depende muito da atividade, o mais ou menos, tal, mas nós estamos voltando a ter a convivência das pessoas. Isso é muito importante para a cultura. Então, eu acho que o momento é novo, nós estamos falando muito em tecnologia impactando demais os negócios, né?
a questão da transformação digital, da inteligência artificial, quer dizer, tudo acontecendo com uma velocidade muito grande. E agora eu acho que o executivo hoje ele tem que pensar muito, né? As empresas têm que pensar muito nas pessoas. Não pode se esquecer das pessoas, né? Nunca pôde, agora muito menos, eu acho, né? Porque são as pessoas que vão conseguir fazer esses movimentos e vencer essas dificuldades, os desafios. Então, eu acho que nós temos que ter uma cabeça na tecnologia, acompanhar o que está acontecendo, essa velocidade tão grande, né? Que traz a nós aí, que até nos assusta, que é a tal da inteligência artificial. Esse é um tema que a gente já discutiu aqui e quanto mais a gente fala dele, ele já mudou, a gente corre atrás e isso eu acho que vai ser assim daqui para frente. Vai ser e cada vez mais rápido, né? Cada vez mais veloz. Mas sem deixar de prestar atenção nas pessoas, né? Acho que as equipes, os times, é isso que vai fazer as coisas se movimentarem. Então, eu acho muito interessante você falar isso porque eu ia te perguntar isso mesmo, porque veja se eu tenho o desenho certo, né? E você, como fala com muitos executivos e muitas empresas e faz consultoria com a Padovan Consulting, acho que você deve ver isso. O que eu vejo? Primeiro, quebrar padrões antigos que não funcionam mais. Criar novos padrões e implantá-los junto com a cultura da empresa. Junto com a cultura. Então, isso é tudo junto. E, consequentemente, bati aqui no microfone, meu lado italiano aqui, mas, consequentemente, aplicar isso no time. Então, é quebrar o antigo, né, que não está funcionando mais, trazer o novo e implementar isso no time. Isso. Tremendo desafio até para Flávio Padovan, eu diria. Não, imagina, para todos nós, né? E tem aí um elemento muito importante para isso que você acabou de falar, que é a comunicação. E nós estamos aprendendo a nos comunicar de uma outra maneira, né? Usando tecnologia, usando tudo isso, mas as pessoas estão carentes hoje de informação. Por incrível que possa parecer. Né? Por incrível que possa parecer. E esse distanciamento acabou também promovendo uma ruptura na comunicação, né? Que a gente tem que tomar cuidado para restabelecer. Porque os colaboradores de uma empresa ou de um projeto, eles têm que saber para onde estamos indo, para onde nós estamos caminhando, né? Por quê e para onde, né? Isso é importante. E o gestor tem a obrigação de se comunicar muito assertivamente com o time nesse sentido. Porque se as pessoas não souberem para onde elas estão caminhando, então nós vamos ter fatalmente problemas seríssimos de resultado, né? Porque aí se você não vai ter engajamento, você não tendo engajamento, o resultado não vem. Enfim, acho que a comunicação aí sempre teve um papel muito importante e agora mais ainda. Pelo distanciamento, pelas facilidades da própria tecnologia, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Trazer as pessoas para próximo, né? Não perder o senso da cultura da empresa e dos objetivos e metas do que se quer atingir. Padovan, você vem falando bastante de pessoas, e eu acho isso muito bacana, porque eu vejo, e está todo mundo falando de executivos e de pessoas, de profissionais que estão ansiosos, depressivos e indo para o burnout. É incrível isso, né, cara? Como isso está acontecendo? A gente vem vendo, né, um aumento dos índices de depressão nas pessoas. Mais uma vez, vamos voltar na pandemia. A pandemia teve também um impacto muito grande no comportamento das pessoas e na saúde mental também, né? Nem todo mundo soube lidar com ela. Isso teve um impacto grande nas pessoas. Então, assim, o que eu penso, né, e que eu tenho praticado, né, é muita conversa para você entender o que está acontecendo no seu time, né, o comportamento das pessoas, conversar, dar abertura para as pessoas falarem, porque as pessoas, você nunca sabe o que está se passando com a pessoa. Se às vezes você está convivendo com uma pessoa que está do teu lado o dia inteiro e você não sabe o que está se passando com ela. E às vezes você está pré-julgando, ou pior, julgando ou condenando, sem saber o que se passa com ela. E hoje acontece muito isso, né? Então, o meu conselho para isso, o que eu tenho praticado, é conversar com as pessoas, tentar entender o que está se passando e de que maneira a gente pode ajudar, né? E o gestor tem um papel fundamental nisso hoje, de olhar para o time dele,
olhar os comportamentos, o que está acontecendo e tentar ajudar nesse sentido. Entender como é que está funcionando individualmente e coletivamente, né? E é que nem técnico de futebol. Você tem, vamos falar de futebol um pouquinho, né? Você tem um técnico que sabe entender comportamentalmente os jogadores, não só tecnicamente, mas ele consegue tirar do time o melhor, porque ele conversa, ele ouve, ele entende, ele pode manejar isso de uma maneira muito mais eficiente. Padovan, para eu lembrar aqui e para a gente entrar nesse assunto, que a gente falou um pouco já de tecnologia e inovação, mas a gente pode falar mais. Fala as montadoras que você trabalhou. Eu trabalhei 2 vezes na Ford, 2 vezes na Volkswagen, trabalhei também na Jaguar Land Rover e na Subaru. Você teve a Auto Latina? Você estava nesse momento aí das duas, né? Quando a Ford e a Volkswagen se juntaram. Sim, sim. Só isso aí é um capítulo para a gente falar aqui. Dá uns 2 ou 3 livros, mais ou menos. Mas aí eu quero a tua análise, porque a gente está falando de inovação, tecnologia, ChatGPT, inteligência artificial. Você passou por isso, porque você estava no meio quando os robôs estavam chegando e tirando o emprego das pessoas, Padovan. Exatamente. Você estava lá. Eu estava lá, vivi isso e aquilo foi um trauma, né? As pessoas se apavorando, pensando, vou perder o meu emprego, o robô vai tomar o meu espaço, tudo isso. E, na verdade, isso não aconteceu, né? Porque a situação foi se acomodando. O trabalhador tem o seu papel, o robô tem o seu papel naquelas atividades onde requer uma automação, se fez a automação e tudo se acomodou. Hoje nós estamos vivendo uma outra revolução, né? Que é a revolução tecnológica, né? Com a chegada aí da inteligência artificial e várias ferramentas tecnológicas. E também, de novo, a gente vê as pessoas preocupadíssimas, né? E com razão, né? Porque a gente vai ter uma mudança muito grande, principalmente nas profissões, nas atividades profissionais, né? Hoje, para algumas coisas, por exemplo, você não precisa de um advogado, né? Outro dia, meu filho fez um contrato com a ajuda da inteligência... O chat GPT, né? Ele fez o contrato ali, tranquilo, não precisou de um advogado. Então, esse é apenas um exemplo. E os advogados sabem disso, tanto é que eles já estão mudando, né, a maneira de se posicionar nesse sentido. Então, muitas outras atividades profissionais também vão sofrer mudanças, já estão sofrendo mudanças e vai mudar muito mais ainda no futuro. Mas eu acho que a gente não precisa se apavorar, a gente precisa antever e se preparar para isso. Isso sim, quem não tiver preparado, aí vai sofrer o impacto mesmo. Mas o grande lance é a gente entender o que está acontecendo, precisa estudar, precisa entender o que está acontecendo e quais as consequências para o futuro. E a gente se preparar e se posicionar para isso. E você vem ajudando, hoje no teu dia a dia, ajudando empresas a fazer exatamente isso, a assimilar essas características. Estou certo? Com certeza. Com certeza é o que eu tenho feito. Aliás, eu sempre fiz isso, né? Uhum. Mesmo na função de executivo, eu sempre me preocupei com isso, com o futuro, né? com a questão comportamental, posicionamento, enfim, preparação, né? A gente precisa estar preparado para os vários momentos da vida, enfim. Então, e agora mais do que nunca, né? Como consultor, eu tenho a obrigação de fazer isso, né? De orientar as pessoas nesse sentido. Quais são as principais características que empresas que olham para o futuro têm que ter hoje, Padovan? Bom, em primeiro lugar, agilidade, né? Boa. A empresa tem que ser ágil, tem que estar preparada, tem que ter as melhores pessoas, né? As melhores que ela pode ter. E nem sempre as melhores pessoas são as mais inteligentes ou as mais com os maiores currículos, mas são aquelas mais afinadas com a cultura da empresa e preparadas para desempenhar aquele papel. Então, o papel do gestor hoje é entender isso, entender as capacidades, habilidades para ele formar um time competente e vencedor, né? Enfim, então o que eu tenho dito sempre para as pessoas é prestar atenção nos detalhes, às vezes muitos detalhes que passam desapercebidos, né?
e quem sabe dos detalhes é o time. Muitas vezes o gestor está lá sentado na sala dele, achando que ele sabe tudo, ele não sabe nada. Ele precisa conversar, ele precisa ir para o chão de fábrica, quando for indústria, ele precisa visitar a loja, quando for uma loja. Vou dar um exemplo aqui. Ontem, eu saí com a minha esposa nós estamos fazendo uma pequena reforma em casa. Que delícia, hein? E eu saí, é uma delícia. E eu saí para comprar papel de parede, né? E eu visitei eu fui num centro comercial e fui visitar algumas lojas disso. Eu notei duas diferenças de comportamento, né? Mas muito grandes, né? Em duas empresas que eu mais me afinei. Então, a vendedora me atendeu em uma delas e ela me mostrou todo o mostruário do que ela tinha, os tipos de papéis e preços e tudo isso tecnicamente perfeita, né? E as duas foram tecnicamente perfeitas na abordagem toda. Aí ela me perguntou assim: você tem uma planta do seu imóvel? Eu falei: não tenho. Então você faz o seguinte: você tira as medidas, né, do pé direito, das paredes e tal, depois você me manda e eu faço orçamento para você. Eu falei: tá bom. Se é assim, tá bom. Saí de lá, fui para outra loja e lá encontrei um atendimento muito cordial também, mas o que eu notei é que com muito mais preparação, a pessoa estava mais preparada tecnicamente para me explicar o produto, né, as características, tudo isso. E no final, a mesma pergunta: você tem uma planta do seu imóvel? Não, infelizmente eu não tenho. Então não tem problema, eu vou lá no seu imóvel, é só a gente agendar, eu vou até lá, eu tiro as medidas, já levo os mostruários e a gente já resolve na hora. Então essa diferença de postura me chamou muita atenção, né? E talvez se o dono da empresa ele tivesse ido na loja, ou se ele for nas lojas presenciar e olhar um pouquinho, observar, ele vai ver, né, qual é a maneira mais eficiente de vender. Estou dando um exemplo somente para a gente entender a importância do gestor sentir o pulso do mercado, né? Se você não estiver sentindo, entendendo o que está acontecendo lá na ponta, no mercado, no seu produto ou no serviço que você vende, fatalmente você vai estar errando, você vai estar perdendo eficiência e perdendo a oportunidade de ter melhores resultados. Apenas um exemplo para a gente. Eu gosto muito de dar exemplos e foi muito fresco, foi ontem à noite. Eu vinha comentando isso com a minha esposa. Agora eu quero te perguntar o seguinte: como você enxerga a mescla? Porque hoje nas empresas a gente tem executivos, eu vejo executivos com 10, 20, 30 anos de experiência, e vejo a nova geração chegando, novos executivos, né? Que eu acho que esse time novo que está chegando, eles rodam muito mais rápido. E como é que você vê esses dois mundos? Os novos executivos, que já são, às vezes, sênior com 30 anos, e os sêniors que já têm 50 anos de idade, 50 a mais, e que já têm 40, ou às vezes até mais tempo de bagagem. Como é que você vê esses dois mundos trabalhando hoje, Padovan? Muito saudável. Acho que esse é o caminho, né? Essa mescla é muito importante. Você mesclar experiência, conhecimento com experiência, com a jovialidade, o ímpeto do jovem, a velocidade que ele consegue aprender as coisas. Eu estou trabalhando para uma empresa hoje, implantando um projeto muito interessante. Quer falar o nome da empresa? Pode aqui, não tem problema. Estou trabalhando para a Mitsubishi hoje, né? Fazendo um trabalho. Estou implantando alguns projetos e um deles é um trabalho para o agronegócio, né? Então estou aprendendo muito também sobre o agronegócio hoje, que é um mundo à parte fascinante, que a gente não tem ideia, né, do que seja hoje, inclusive na questão de tecnologia. Uhum. Eu estou impressionado com o que eu estou vendo. Tenho viajado muito, tenho conhecido o campo, né, do Brasil, uma coisa impressionante. Mas eu tenho uma equipe comigo, né? E eu tenho um desses elementos é uma jovem, né, bem jovem, e ela é assim muito inteligente, muito capaz. Ela tem uma facilidade de trazer informações novas e é impressionante a capacidade dela. E eu tenho uma mescla, eu tenho jovens, eu tenho pessoas mais maduras e tudo isso. E essa mescla é muito importante. Outro dia ela chegou para mim e falou assim: pô, eu não tô satisfeita.
Ela não usou esse termo exatamente, mas eu senti que ela... Assim, não, porque as coisas não estão acontecendo na velocidade que eu acho que tem que acontecer, porque outro dia na reunião você me deu uma podada, porque aconteceu isso, né? E eu percebi a ansiedade dela e percebi que ela não estava feliz, né? Ao mesmo tempo, naquele momento, eu falei, não, então tá bom, então vamos conversar sobre isso, né? E aí nós conversamos sobre isso. Então, o meu papel naquele momento era explicar para ela coisas que ela não estava conseguindo ver. E que eu, por já ter passado por várias empresas, vivido situações diferentes, eu sabia muito bem aonde eu estava pisando e por que é que estava demorando determinadas coisas, né? Porque às vezes as coisas têm um tempo, de tem o verdade. seu tempo, né? Acontece mesmo. Então, essa conversa foi muito produtiva, porque no final ela entendeu isso. Ela falou, não, você tem toda a razão. E, por outro lado, eu entendi a ansiedade dela e vi que eu poderia acelerar determinadas coisas que eu não estava, talvez, prestando atenção. Então, foi fantástico isso. Então, essa mescla é fundamental. Qual é o teu olhar para o profissional do futuro? Ou seja, o que ele precisa ter para ser contratado por você? Ele tem que ser empreendedor. Boa. Em primeiro Gostei. lugar, né? Eu acho que o profissional do futuro, ele não pode esquecer que ele precisa ter uma autogestão da carreira dele, né, do negócio dele, enfim, porque eu acho que acabou e está acabando a questão essa relação do trabalho de funcionário, empregado, patrão. Eu acho que O CLT, você acha que eu tem? acho que tem a tendência de acabar com isso, né? E as empresas vão ter colaboradores, sócios mesmo, né? Esse é o caminho, eu acho, e cada um tem o seu papel e vai ganhar pelo que entregar, pela entrega que for combinada, né? Então, eu acho que quem não tiver a capacidade de entender o que é ser um empreendedor, esse não vai ter sucesso mais, né? Entender de finanças. Não adianta o cara ser vendedor, blá, 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 isso não funciona mais, né? Então, acho que as pessoas têm que estar cada vez mais preparadas para serem empreendedores, pensar como dono da empresa, pensar como sócio da empresa, e não mais como aquele colaborador que chega lá às 8 da manhã, sai às 5 da manhã. Isso acabou, né? Então, a sua pergunta, para eu contratar, eu vou olhar sempre... claro, nós vamos olhar perfil, nós vamos olhar capacidade, nós vamos olhar índole, nós vamos olhar tudo, né? Vamos olhar também a parte comportamental, como se encaixa essa pessoa com esse perfil dentro do time, dentro do projeto, mas nós temos que olhar a capacidade empreendedora. Isso é fundamental. Quem não tiver capacidade empreendedora, esquece que está fadado ao insucesso. Padovan, muito obrigado por ter vindo. Muito bom ter você aqui com a gente. E eu digo para você, como eu digo para todo mundo, essa mesa aqui, as câmeras e os microfones são nossos. Toda vez que tiver uma novidade para contar, ou quiser trazer alguém, um amigo, um parceiro para bater um papo, é só ligar, marcar e a gente faz o papo aqui. Valeu? Paulo, adorei a conversa, foi muito boa, fluiu, não sei nem quanto tempo foi, mas foi muito rápido para mim. E como você falou, temos temas para explorar aí, vamos continuar. E muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando para os telespectadores aí, para quem estiver nos ouvindo e nos vendo. Foi um prazer participar, me chame outras vezes que eu estou à disposição. Não, nós vamos marcar aqui, vamos olhar aqui, ó, na geral, na câmera grande aqui, ó. Fica marcado, o Padovan está devendo na casa, viu? Produção, atenção, produção, direção, time Tabasco On. Está devendo aqui um especial Padovan Carros. Valeu? Devo, não nego. Boa. E pago quando você quiser. Boa, Padovan. Marcado. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço, tudo de bom.